Oi gente, tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo dos vídeos de fisiologia que eu estou postando. Nós vamos falar hoje sobre os princípios da hemodinâmica para entrar aí no sistema cardiovascular. Nós já temos alguns vídeos de sistema cardiovascular publicados e hoje nós vamos falar sobre os princípios da hemodinâmica. Um vídeo curto, só para a gente ter um entendimento sobre hemodinâmica. Para quem não me conhece, sou a professora Priscila. E esses vídeos de fisiologia servem para vocês estudarem, né? E eu espero que vocês tenham um bom aprendizado. Então, vamos falar um pouco de hemodinâmica. Então, a hemodinâmica é a parte da fisiologia que ela vai estudar a circulação do sangue. A gente já viu aí em outros vídeos, a gente viu quem são, né, esses vasos que fazem com que o nosso sangue circule. Nós já vimos os tipos de circulação que tem no nosso organismo. E a hemodinâmica é a parte que estuda a circulação do sangue em si. Então, algumas forças físicas, elas regem a circulação do sangue. Que forças são essas? Então, a hemodinâmica, ela vai juntar a parte da fisiologia com a parte da física, para a gente conseguir entender e calcular alguns padrões dentro do nosso organismo. Então, o fluxo sanguíneo, ele é uma força física que interfere na circulação do sangue. A resistência vascular, a capacitância dos vasos e a pressão dos vasos. Tudo isso vai interferir, né, na nossa circulação. E a gente vai ver cada item desse aqui separadamente. E vamos falar de forma bem superficial sobre a pressão, porque depois a gente vai especificar a pressão arterial, controle da pressão, né, a regulação da pressão, e nós vamos ver no vídeo separado, ok? Então, o que é o fluxo sanguíneo? É a quantidade de sangue que passa por um determinado comprimento de vaso por um dado período de tempo. Então, eu vou ter um local, né, que é o vaso, que tem um comprimento X, que por um período X, segundos, minutos, eu vou ter aí a passagem desse líquido, né? Então, na hemodinâmica, eu tenho aí ΔP, que é a diferença de pressão, ela é igual à resistência do vaso vezes o fluxo sanguíneo. Então, eu vou ter aí o fluxo sanguíneo, ele é calculado por ml por minuto. Desculpa que aqui deu um erro. Por ml por minuto. Então, é líquido por tempo. É a quantidade de líquido que passa por tempo. Então, a unidade de medida é ml por minuto. Então, a gente vai ter o fluxo sanguíneo, ele é dado por uma variação, não, a diferença da pressão, dividido sobre a resistência desse vaso, ok? Então, a gente tem aqui o fluxo sanguíneo, a quantidade de líquido que consegue passar na extensão, né, no comprimento de um vaso, que vai depender aí da diferença de pressão, né, do gradiente de pressão na entrada e na saída, e da resistência desse vaso, quanto esse vaso consegue aumentar, né, ter elasticidade ou não. O calibre desse vaso vai influenciar no fluxo sanguíneo. Aí a gente pensa lá numa mangueira. Se eu tenho uma mangueira fininha, né, uma água jorrando numa velocidade constante, um líquido passando ali numa velocidade constante, se eu pressiono uma ponta da mangueira, eu faço com que o fluxo diminua ali, mas a pressão ela é maior, né? Eu aumento a pressão na mangueira, então eu aumento a pressão na mangueira, eu aumento o fluxo, sem mexer aí na resistência, né, desse vaso. Então, aumento a pressão, você consegue alterar aí esse fluxo sanguíneo. A velocidade do fluxo sanguíneo. Então, o sistema vascular, ele vai depender do diâmetro e da área de seção transversal, que são variáveis, que vai influenciar diretamente na velocidade. Então, eu tenho aí, dependendo do calibre, né, do diâmetro e da área, né, isso vai determinar a velocidade do fluxo. Então, em locais menores com diâmetro menor, né, e um comprimento X, eu vou ter essa passagem mais rápida do que no mesmo comprimento, mas num diâmetro maior. Então, aqui numa área de 2 centímetros quadrados, eu tenho a velocidade maior do que numa área de 10 centímetros quadrados. Então, gente,
calculando aqui, né, matematicamente, se eu tenho a velocidade desse fluxo sanguíneo é igual a esse fluxo, esse Qzinho é o fluxo, dividido pela área. Né? Então, a velocidade vai ser me dada. Então, aqui o fluxo sanguíneo é dado por ml por segundos. Né? Pode ser por minuto, é volume por tempo. Né? Então, eu tenho 10 ml por segundo. É o fluxo de sangue que está chegando aqui nesse vaso. A área desse vaso 1 ele é de 2 centímetros quadrados. Logo, eu tenho a velocidade é igual a 10 dividido por 2. 5 centímetros por segundo é a velocidade. Se eu tenho um vaso maior, de um calibre maior, né, de uma área, um diâmetro maior, de 10 centímetros, eu vou ter a velocidade aí, então, de 1 centímetros por segundo. Se esse calibre é menor ainda, né, eu tenho o diâmetro de 1 centímetro no mesmo fluxo, certo? A mesma quantidade de líquido está entrando, 10 ml por segundo. Eu vou ter aí a velocidade maior. Então, o volume é o mesmo, se ele está passando, por que isso? Se eu tenho o mesmo volume, passando por um vaso grande e um vaso estreito, eu tenho aqui a velocidade aumentada para que chegue a mesma quantidade que entrou, ela saia. E aqui a velocidade vai ser diminuída porque a vazão ela é maior, ok? Os tipos de fluxo sanguíneo. Então, o fluxo, né, prevalente é o fluxo laminar, fluxo contínuo, nada interfere. Né? Então, ele vai sempre passar sempre numa velocidade, né? Essa velocidade vai alterar de acordo com a resistência periférica, né, com o calibre do vaso que ele está ocorrendo, mas o fluxo é laminar, é o prevalente. Existe o fluxo turbulento, onde o líquido ele não tem uma continuidade de fluxo, né? Ele vai, ele volta. Quando isso pode acontecer? Fisiologicamente, nos pontos de bifurcação, né, onde ocorre bifurcação do vaso, então eu tenho aí um fluxo turbulento, onde ocorrem obstáculos naturais, onde eu tenho válvulas e válvulas, né, que vai fazer com que o sangue chegue numa região e ele encontre um tecido, né, as válvulas, por exemplo, um tecido dentro do vaso que vai fazer com que ele bata nesse tecido e ocorra uma turbulência nesse fluxo. Patologicamente, a gente tem, por exemplo, uma aterosclerose que vai obstruir um vaso, um aneurisma que causa uma deformidade no vaso e vai fazer com que esse fluxo não seja laminar, uma trombose, né, o acúmulo de trombos também vai fazer com que esse fluxo não seja contínuo, não seja laminar, ok? Prevalentemente, ele é laminar. Então, a resistência vascular. Então, a gente já falou aí do fluxo, né? A gente já falou como esse fluxo pode ser diferente, geralmente ele é laminar. A gente já falou aí da velocidade do fluxo, que ela depende aí do diâmetro, né? Do calibre do vaso e da quantidade, né? Do próprio fluxo sanguíneo. A gente viu que fluxo sanguíneo vai depender aí da variação da pressão e da resistência do vaso. Agora a gente vai falar sobre resistência vascular. Então, a resistência vascular, ela é um impedimento que o vaso promove sobre o fluxo de sangue. Que impedimento é esse? A resistência é o calibre do vaso, né? Então, a capacidade desse vaso de se dilatar e de sofrer vasoconstrição, de diminuir. Então, por exemplo, agentes que causam a vasodilatação, o calor, gás carbônico, liberação de histamina e de prostaglandina, processos inflamatórios. Então, eu tenho vasodilatação, no calor, para que mais sangue chegue àquela determinada região. Então, na vasodilatação, eu diminuo a resistência desse vaso. Então, eu aumento o calibre do vaso, né, causa uma vasodilatação e diminui a resistência, ou seja, a resistência é a pressão que o vaso está tendo, né, o impedimento que esse vaso está fazendo sobre o fluxo sanguíneo. Quando eu tenho diminuição do calibre, eu tenho um aumento da resistência desse vaso. Então, se eu diminuo o calibre, eu estou tendo uma vasoconstrição. Eu diminuo o calibre do vaso. Então, eu diminuo
a região onde esse fluxo sanguíneo vai acontecer. Então, eu aumento a resistência desse vaso. Então, exemplos, no frio a gente tem vasoconstrição. Quando a gente tem hipovolemia, diminuição do volume sanguíneo, nós também temos vasoconstrição, e uma ação da adrenalina, da noradrenalina, também causa vasoconstrição. Então, a resistência vascular, ela depende aí do calibre do vaso, né? Vasodilatação ou vasoconstrição. E o quão esse vaso é adaptável a essas variações, dilatação e constricção. Então, na resistência vascular, nós temos aqui a diferença de pressão, ela é igual a resistência vezes o fluxo, né? Quando eu falo de resistência, então, como é que eu vou calcular a resistência? A resistência ela é dada por milímetros Hg, né, de mercúrio, por ml por segundo, ou unidade de resistência de pressão. Então, eu vou ter essa resistência de pressão, a resistência de vaso, dada por uma variação da pressão, a diferença da pressão, e o fluxo dividido pelo fluxo sanguíneo. Então, uma dica é que os principais vasos que impõem essa resistência são as arteríolas. As arteríolas são os vasos que têm a maior resistência, né? Então, como é que a gente vai fazer? Essa resistência vai depender do raio do vaso, desse raio aqui do vaso, do comprimento do vaso e da viscosidade sanguínea. Quanto mais viscoso, mais lento o fluxo sanguíneo, menor esse fluxo sanguíneo, né? Quanto menor o raio, maior a resistência. Então, ela depende. O comprimento do vaso também. Quanto maior o comprimento do vaso, maior a resistência. Então, a gente tem aí a resistência dependendo do raio, né, do diâmetro do vaso, do comprimento desse vaso e da viscosidade do sangue, porque ele depende do fluxo sanguíneo. Então, a viscosidade do sangue, né, ela é determinada pela proporção dos elementos em suspensão no plasma, em grande parte pelo hematócrito. Então, a viscosidade ela é dada pelos elementos, células, né, todos os elementos que estão suspensos no plasma. Quanto mais elementos, né, menor quantidade de água, mais viscoso é esse sangue. Então, o sangue ele vai aumentar a viscosidade, eu tenho um aumento da resistência. Então, quando é que eu tenho um aumento da resistência, aumento da viscosidade? Quando eu tenho policitemia, quando eu tenho desidratação, quando eu tenho aumento do colesterol sanguíneo, hipercolesterolemia, e aumento da glicemia, hiperglicemia. Né? Então, quando você tem esses fatores, eu aumento a viscosidade sanguínea e aumento a resistência, porque eu diminuo o fluxo sanguíneo. Quando eu tenho diminuição da viscosidade, eu tenho diminuição da resistência. Quando é que eu tenho diminuição da viscosidade? Quando eu tenho, por exemplo, hiperidratação, né? Não desidratação, hiperidratação. Quando eu tenho anemia hemolítica, quando eu tenho aplasia medular, ou seja, diminuição da produção de elementos no plasma. Então, a viscosidade normal, ela está em torno aqui de 40, hematócrito 40. O hematócrito é a nossa medida de viscosidade sanguínea, né, de resistência sanguínea. Então, o hematócrito 40 é o hematócrito normal, né, uma viscosidade de sangue normal, em torno de 4. Né? Quando a viscosidade da água, ela é geralmente 1, né, é o nosso parâmetro de comparação, e a viscosidade do plasma, ela aí vai ser mais ou menos 1,5, 2. E o do nosso sangue, né, o normal é até 4, ok? Então, uma pessoa normal tem hematócrito 40, a gente vai ver aqui melhor nessa figura. Uma pessoa normal, ela tem um hematócrito aí em torno de 40. Uma pessoa com anemia, ela tem baixos elementos sanguíneos, então essa viscosidade está baixa, ela tem um hematócrito aí em torno de 15. E uma pessoa com policitemia, com altos elementos sanguíneos, ela tem um hematócrito aí em torno de 65, né? Então, aumenta a viscosidade. Então, o normal é 40. O sangue, a viscosidade normal, 3, né? E o plasma, 1,5, e a nossa comparação é com a água, que a viscosidade é 1. Então, o hematócrito nos dá aí uma medida da viscosidade do nosso sangue.
Então, falando de capacitância, né? A capacitância, ela também é conhecida como complacência. É a quantidade total de sangue que pode ser armazenada em uma região da circulação, certo? Da circulação, para cada milímetro de mercúrio de aumento de pressão. Então, a complacência, né, a capacitância de uma veia, por exemplo, ela é 24 vezes maior do que a de sua artéria correspondente, pois tem um volume 3 vezes maior e é 8 vezes mais distensível, né? Capacidade, né? A resistência dela é menor. Então, a capacitância, ela é essa capacidade, essa complacência, né? É a habilidade dos vasos sanguíneos em aumentar o volume de sangue que esses comportam sem um grande aumento da pressão, né? Então, é a capacidade, né? A capacitância vascular, ela é igual à variação do volume dividido pela pressão arterial. A capacidade dos nossos vasos sanguíneos de aumentar o volume de sangue que eles conseguem comportar sem aumentar a pressão arterial, né? Então, essa é a capacidade do vaso. Ela é dada pelo volume e pela pressão desse vaso, né? Então, uma veia, ela tem uma complacência, uma capacitância muito maior do que a sua artéria, maior do que a arteríola, né? Então, no sistema arterial, ele tem uma capacitância maior que o sistema venoso, ok? De uma forma geral. Então, a pressão sanguínea, tudo isso que a gente estava falando, que é para levar, né, são os princípios da hemodinâmica que vai fazer com que a gente entenda a pressão sanguínea. Então, a pressão sanguínea é a força que o sangue exerce contra a parede do vaso. Então, o sangue vai passar por um vaso e ele exerce uma força nessa parede. E essa força nessa parede, ela vai nos dar uma pressão, que essa pressão, ela vai ser variável com a resistência desse vaso e com o fluxo que passa aqui dentro. Então, a gente viu que esse fluxo pode alterar, que essa resistência desse vaso, ela altera de acordo com a capacitância do vaso, né? Então, a unidade de pressão é dada por milímetro de mercúrio, ok? Então, os métodos de medida de pressão, a gente tem os métodos direto, né, que é através da artéria, onde a gente tem a medida aqui por uma bomba de pressão, um sistema de fluxo, né, transfere para um capacitor, onde você tem a medida normal de uma pressão é de 120 na sístole por 80 na diástole, né? Essa é a pressão exercida nos vasos no processo de sístole e no processo de diástole, então é 12 por 8, 120 milímetros Hg por 80 milímetros Hg. E nós temos a pressão medida de uma forma indireta, que é o que a gente mede normalmente, né? Pelo esfigmomanômetro, né? E digital, e o aneroide, que é esse mais antigo, né? Que a gente utiliza. E a gente tem pela bomba de mercúrio também, esfigmomanômetro de mercúrio. Então, que é a forma de pressão, né? De verificação da pressão arterial de uma forma indireta. Então, aqui, vamos ver, será que a gente já conseguiu entender, então, a relação entre o fluxo sanguíneo, a pressão arterial e a resistência? A gente viu agora no final que para entender a pressão arterial, eu dependo do fluxo sanguíneo, que o fluxo sanguíneo, ele depende da sua viscosidade e que a resistência depende da capacitância do vaso. Então, a gente tem aí que a pressão arterial sistêmica, ela é dada pela diferença de pressão, que é dada pela resistência, vezes o fluxo sanguíneo. A pressão arterial, ela vai nos dar, pode ser calculada aí pelo débito cardíaco, vezes a resistência periférica total, né? Então, a gente vai estudar a pressão arterial isoladamente em um próximo vídeo, né, para a gente entender aí as medidas da pressão arterial. Mas a gente já entendeu, né, a partir dos princípios da hemodinâmica, o que interfere diretamente na pressão arterial, quais são os principais requisitos, resistência e fluxo,
onde eu tenho viscosidade e capacitância atuando aí nessa alteração. Então, a pressão arterial, né, ela é dada pelo débito cardíaco e a resistência periférica total. A resistência periférica total, ela é influenciada pela viscosidade, pelo diâmetro do vaso. Né? Eles vão influenciar diretamente na resistência. O débito cardíaco, ele vai ser influenciado pelo volume de ejeção sistólico vezes a frequência cardíaca, que sofre influência do sistema nervoso simpático e do parasimpático. Assim como o diâmetro venoso, né, a capacitância aí desse vaso, ela vai sofrer aí uma vasodilatação, uma vasoconstrição, né, ela vai sofrer aí uma ação do sistema nervoso simpático. Assim como nós temos nas veias o retorno venoso, a quantidade de sangue que volta para o coração. Essa quantidade que volta para o coração vai influenciar diretamente na frequência de contração do coração. Quanto maior o retorno venoso, maior a frequência, que também é estimulada, sofre a ação do sistema nervoso parasimpático e simpático, adrenalina e acetilcolina, que vão interferir diretamente no volume de ejeção sistólico. Então, a gente vê que o sistema nervoso simpático e parasimpático, ele influi diretamente na frequência cardíaca e no volume, né, de ejeção sistólico, que vão definir o débito cardíaco, assim como eles influenciam na resistência periférica, que tem uma ação direta da viscosidade e das características do vaso, diâmetro do vaso, que também temos interferência do sistema nervoso simpático, né, pode causar vasoconstrição. Então, aqui a gente entende o funcionamento, né, o que pode alterar a pressão arterial. Então, a gente viu que resistência e fluxo são os principais. E esses resistência e fluxo estão diretamente relacionados com o débito cardíaco e com resistência periférica total, ok? Então, eu espero que vocês tenham entendido. A gente vai continuar falando de pressão arterial. Vou explicar de uma forma melhor esses dados no próximo vídeo. A gente vai falar sobre regulação da pressão, né, e hemostasia. Então, espero que vocês tenham entendido a aula, que vocês tenham gostado da aula. Assistam às próximas aulas para vocês entenderem todo o contexto. Já tem alguns vídeos sobre o sistema cardiovascular, explicando aí a fisiologia, a formação do coração, como é que o coração bombeia o sangue, os tipos de circulação, o ciclo cardíaco. Então, isso é importante para que a gente tenha um entendimento global do sistema cardiovascular, ok? Então, aguardo vocês no próximo vídeo. Qualquer dúvida, deixem nos comentários, me mandem e-mail, que a gente vai tirar todas as dúvidas, ok? Então, bons estudos para vocês, pessoal. Até a próxima!